Olá, bom dia, meninos e meninas do canal Um Pouco de Tudo. Ah, eu andava um pouco sumida, né? Porque estava estudando para prestar prova de concurso aqui no estado que eu trabalho, que eu moro, e então tive que me dedicar um pouco aos estudos e aí por isso eu estava um pouco sumida, não foi mais postado os vídeos aqui. Agora voltando, né, ao nosso canal Um Pouco de Tudo, crochetando, né, aguardando o resultado da prova. Então eu trouxe uma reflexão para vocês no dia de hoje que está em Provérbios 1:33. Mas o que, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, fala um pouco de fé, um pouco não, né? Fala de fé, fala de confiar em Deus, né? Não ter o medo, né? Aquele medo que paralisa. E e isso entra na história que eu trago para vocês hoje, né? Que é aquela coisa assim que às vezes, como é que eu vou dizer assim para vocês? Às vezes você não tá afim de sair, você não tá, independente da fé que você professa, você não tá afim de sair. E chega alguém e lhe convida para sair e você começa a colocar um monte de desculpas, né? Ah, eu não tenho dinheiro. Aí a pessoa diz assim: não, mas eu pago, depois tu me devolve. E eu não tenho roupa, você coloca desculpa na roupa. Então eu queria deixar para você prestar mais atenção quando você tem esse sentimento, né? Ah, porque muitas vezes é um sinal de que não é realmente para você sair. E aí a pessoa te convida, insiste, e você não tá muito afim, e chega o dinheiro, e chega a carona, e você acaba cedendo. Aí você vai sair com seus amigos, né? Essa história, ela aconteceu comigo há muitos anos atrás, eu era acho que adolescente ainda, e, e eu coloquei todos esses montes de empecilho. Eu não era convertida, eu não conhecia Jesus, e, e é incrível como ele cuida da gente, né? Mesmo sem a gente conhecendo ele, de ouvir falar, ele cuida da gente. Então, nesse dia me convidaram para eu ir numa festa, a gente chegou na festa, não tinha festa porque alguém tinha morrido, e aí fomos para um outro lugar, para uma outra festa, em outro lugar, o povo queria festar, eu já queria voltar para casa, e aí eu acabei cedendo, né, o convite e fui, acompanhei. Chegando lá nesse lugar, as coisas começaram a ficar difíceis, né? E nesse ficar difíceis, quando você está junto com as pessoas e você quer voltar para casa e é tarde da noite e você não consegue, então escuta o seu coração, né? Porque Deus, ele tá sempre perto. Ele tá sempre com os ouvidos inclinados, né? E então eu lembro que nesse dia a gente foi em 3 lugares e nesses 3 lugares a porta estava fechada. Hoje eu creio que foi livramento de Deus, porque uma das amigas que quis ficar, que não quis voltar para casa, sofreu um acidente e foi parar no hospital. Então eu digo para vocês assim, escutem o coração de vocês,
escutem a voz de Deus, a voz do Criador, né? Porque o pressentimento, ele não é só um pressentimento, ele é um aviso. Muitas vezes a mãe fala assim, não vai fulano, não vai porque não é um bom lugar, fulano não é companhia para você. Se eu fosse tu, eu não iria. O meu pai falava muito isso, né? Ele falava os prós e os contras e ele dizia assim, se eu fosse tu, eu não iria. Pode acontecer isso, isso, isso e isso. E, e eu ouvia muito meu pai. E aí eu quero dizer para vocês para ouvir mais, né? A voz de Deus. E porque que está escrito na palavra dele, ele conhece a gente. Quando a gente está na barriga da mãe da gente, ele já conhece a gente, é ele que cria a gente. Então, a gente sabe, né? Em Jeremias 1:5 diz, né? Antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu escolhi para ser profeta, às nações. Isso é Deus falando para Jeremias, né? Então, a gente sabe, né? Quando a gente não deve seguir em frente, né? Com algumas coisas. Eu costumo dizer hoje em dia eu tenho uma outra visão, né? Eu não, se o meu coração diz que não é para fazer, eu não faço. Se, embora, né? A palavra também de Deus diz que enganoso é o coração do homem, mas a gente sabe, a gente sente, né? Então, nesse sentido, para o jovem, né, que tá aí na fase, né, da rebeldia, de querer conhecer outros lugares, né? O jovem que está na igreja, às vezes fica encantado, né? Com os convites, né? É só uma festa de final de ano, é só uma balada lá na casa do fulano. Então, preste atenção no que está na sua volta, né? Porque escute, né? A voz de Deus, a voz do Pai, porque a Bíblia está cheia de ensinamentos, né? Tanto para o jovem, quanto para o adulto, quanto para o idoso. Está cheia de ensinamentos. A gente tem que ler e aproveitar esses ensinamentos, porque está havendo muita violência, muita tristeza, a natureza, né, sendo sucumbida, e todas essas coisas são sinais, né, que Deus deixou pra gente, que está escrito na Bíblia. Então, longe assim de parecer uma crente chata, né, que muitas vezes as pessoas falam assim, e crente é tudo chato. Não, é a experiência de vida mesmo. Hoje, com 60 anos, eu presto mais atenção no que está na minha volta. Já não tenho mais a minha mãe, já não tenho mais o meu pai, mas eu tenho os filhos, eu tenho os netos, eu tenho os bisnetos, e, e é por eles que a gente vive, que a gente ora, que a gente crê que o melhor vai acontecer. Então, o, a reflexão de hoje, né, é escutar mais, escutar a voz de Deus, escutar para você que não é crente, que professa de uma outra religião, né, escutar mais. A gente deve falar menos e escutar mais e ser paciente, né, no responder, né,
as coisas que acontecem na nossa volta. Não ser aquela pessoa que responde sem pensar, que fala sem pensar. Pensa primeiro, reflete primeiro, né? Se o lugar que você tá não dá para pensar, dá para ficar num cantinho lá pensando, conversando com Deus, falando com o Criador. Então, né, que você tenha esse discernimento, né, esse tempo, né, de uh, refletir e pensar antes de tomar qualquer atitude que possa não lhe trazer benefícios. Então, estou aqui, ó, fazendo um suplá retangular, né, para que aumentar a renda, né? Então, era isso. No dia de hoje, pense mais, reflita mais sobre suas atitudes, seus pensamentos, seus amigos na volta, né? Que nem todos os amigos que você acha que você tem, eles são seus amigos. Amigos são muito poucos, né? Eu posso dizer para vocês com 60 anos de idade que esses 10 dedos aqui, os meus amigos, não cabem, né? São muito poucos, ó, muito poucos, são 10 dedos, mas os meus amigos são menos que 10 dedos. Mas é aqueles amigos que eu posso contar, que na hora difícil eles vão estar ali, né? Se não tiverem presentes, eles vão saber da situação, vão poder ajudar. E é isso, gente, que eu tenho pro dia de hoje. Não esqueçam, né? Que o Criador, que Deus, que Oxalá, que a fé que você professa, Ele te conhece. Antes de você nascer, Ele te criou, Ele te gerou, Ele te conhece. E para você que conhece Jesus e parou na metade do caminho, ainda é tempo, porque Jesus ele está voltando. Bom dia!